Então, gente, vamos começar, né? Um ciclo de palestras, que eu não sei quantas vão ser, depende também muito do interesse de vocês, né? Esse assunto é um assunto, hoje está praticamente inesgotável, né? Você, tem sobre ele na internet, nas redes sociais, é uma coisa impressionante, né? A History Channel, que é o que mais tem de documentário, né? Se vocês quiserem assistir, todos dublados, né? Então é fácil botar em português. Aquele famoso Eram os Deuses Astronautas. Tem um cara lá, né? Muito interessante, é muito engraçado esse cara que narra, né? Então, ETs, né? Alienígenas do passado, né? Então, esse assunto, ele é um assunto que se tornou uma espécie de... ele se tornou um culto, né? Um verdadeiro culto mesmo de extraterrestres, né? E ele tem origens muito antigas, mas nas últimas décadas ele se transformou numa espécie de super assunto, um assunto que paira sobre todos os outros, né? Porque parece que as pessoas consideram que dele depende todas as outras coisas da humanidade, né? Então, se você perguntar a uma pessoa comum, né, normal, aí por aí, familiar, o que ela acha de ET, você tem uma gama de respostas, né? Primeiro a pessoa diz, não acredito, isso é uma bobagem, isso é coisa... Muitas outras vão te narrar experiências visuais com objetos, né? Não, eu já vi, vi tal situação assim, etc. A quantidade de avistamentos desses objetos é uma coisa impressionante. Impressionante. Há regiões em países que são, digamos assim, propícias ao aparecimento de ETs, por exemplo, né? Aqui no Brasil, Brasília, por exemplo, é uma dessas regiões. Então, há narrativas de ETs pairando pousado na Torre de Brasília, lá na Esplanada dos Ministérios. Enfim, há uma quantidade enorme, né? Estima-se, por exemplo, eu tenho estatísticas dos Estados Unidos, né? Estima-se nos Estados Unidos que em torno de... Eu vou ler essa estatística depois para vocês mais certinha, mas em torno de 10 milhões de americanos já viram ET, já viram objetos voadores não identificados, os OVNIs, né? Nos Estados Unidos tem, por exemplo, seguro, você pode comprar um seguro contra abdução. Tá certo? Então, assim, os casos são inúmeros e muito difícil de você verificar o tipo de verdade que tem por trás e o tipo de encobertamento que tem, né? Porque qualquer coisa que vire manchete nessa área de ET vende jornal, vende cliques, né? Vende esse tipo de coisa, né? Então, tem essa questão, né? As pessoas, eu tenho, por exemplo, um cunhado, né? De pouca instrução, ele já viu o ET e considera que existe ET. E o raciocínio desse pessoal é o seguinte: mas o universo é tão grande, tem tanta coisa aí, tanta estrela, por que não haveria, né, ETs? Por trás desse raciocínio, que é razoável, digamos assim, numa pessoa comum, esse raciocínio é razoável, né?
por trás desse raciocínio, esconde uma opção de outras coisas. Por exemplo, que a vida é gerada a partir de elementos químicos inorgânicos. Tá? Por trás desse raciocínio está um experimento famosíssimo, chamado experimento de Miller e Uriel, acho que é Uriel, que eles tentaram reproduzir uma ideia de um biólogo evolucionista do início do século XX, chamado Haldane, que ele dizia que na Terra primitiva, com as condições primitivas da Terra primitiva, teria havido uma série de ocorrências que as primeiras coisas que se geraram nessa Terra primitiva foram moléculas que envolviam o carbono, né? Então, eles reproduziram essa experiência na década de 60 e daí para frente várias vezes, em tubos de ensaio. Eles tentaram construir, dentro de um tubo de ensaio, o ambiente da Terra primitiva. E através de descargas elétricas nesse tubo de ensaio, eles conseguiram moléculas orgânicas, aminoácidos, né? E os evolucionistas disseram então o seguinte: tá vendo? Se você produz aminoácidos, você produz vida. Quer dizer, é uma coisa louca, né? Esse pulo aí, os biólogos entendem isso mais detalhadamente, mas esse pulo é um pulo assim impressionante, né? Então, depois, esses aminoácidos, por alguns outros processos, começaram a se aglutinar e formar, enfim, proteínas. Esse experimento é tão importante que me disseram, eu não vi, mas eu acho que foi o Luiz Gustavo que me disse, que tem uma reprodução dele, alguma coisa dele aqui no museu na Praça da Liberdade, Museu do Espaço FMG Conhecimento. Para todo lado, então, a ideia por trás do ET se baseia nesse experimento. A ideia moderna, atual, que é, em algum planeta, que existe por aí em torno de alguma estrela, essas condições, ou outras, aconteceram e produziram a mesma coisa. Não é? E daí, depois de bilhões de anos, a vida apareceu, mais uns bilhões, os seres inteligentes apareceram. Então, a ideia por trás do ET é baseada no experimento de Miller. A ideia hoje, digamos assim, a ideia científica, entre aspas. Não é? Então, para quem diz acreditar em ET e não quer ser ridicularizado, se apega nesse pé científico, tá certo? Não, eu sou um cara sofisticado, eu conheço as coisas. Não, ET, claro, possibilidade, etc. Né? E afinal, aí entra num outro meandro que a gente já discutiu aqui. Afinal, a Terra é um negócio insignificante no universo. Está lá na ponta da Via Láctea, que é uma das bilhares de... A Via Láctea é uma galáxia vagabunda entre as galáxias. Nós estamos dentro de uma galáxia vagabunda, em torno de um Sol vagabundo, um Sol bem vagabundinho mesmo. Quinta. E nós somos um planetinha vagabundo. Tem planetas muito mais esplendorosos no nosso sistema solar, né, em termos de beleza, de atividade, né? Então, por trás disso também tem a seguinte ideia: se a gente existe, por que outros planetas não existe vida? Se aqui a vida surgiu dessa forma que a gente sabe, com os aminoácidos, com os raizinhos, e depois desenvolveu a espécie mais primitiva, depois foi desenvolvendo até chegar no homem, claro que em outros planetas tem que ter havido. Probabilisticamente é impossível não ter havido isso.
Então, digamos assim, o mainstream, digamos, dos sofisticados, dos intelectuais, né? Isso é muito razoável pensar, né? Então, concedamos a eles, pelo menos, uma certa compaixão. Apesar que, cientificamente, professor, o Rômulo do Fred Talks, que ele fala sobre a origem da vida, ele explica, me pode ajudar aqui, a diferença para você ter a parede celular mais simples, a quantidade de proteínas e de, né, de aminoácidos organizados, é uma coisa, um salto tão grande de complexidade que tem que ter muito crédulo mesmo e persistente para acreditar que você vai produzir a vida. Né? Não tenho suficiente fé para ser ateu. É o livro que vocês têm que ler. Você um crédulo nessa experiência do Miller, nessa geração da vida, ele precisa ter fé demais. Que isso ultrapassa muito a nossa fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, em Maria. É demais, né? Então veja. Então, misturando, né, a experiência do Miller. Então, misturando, vocês vão me entender, misturando Darwin ao Copérnico, esse é até muito possível. Sem considerar outras coisas, né? Mas só isso, né? Como 2 pontos, Darwin e Copérnico. Mas o que tem isso a ver com a nossa religião? Porque nós somos uma associação cultural religiosa. Então vamos começar. Eu vou ler um texto pequeno de um jesuíta, que é o diretor do Specula Vaticana. Specula Vaticana é o observatório do Vaticano, que existe desde o século XVII, se não me engano, tá? E o observatório original dele está no topo do castelo, de um castelo que é a residência oficial a residência de férias do Papa, em Castelo Gandolfo. Está lá em cima. Tem fotos, mais fotos disso. A Specula Vaticana, para vocês terem uma ideia, a astronomia, gente, século XVI, XVII, XVIII, XIX, ela tem uma contribuição enorme dos jesuítas, da igreja. Enorme. Chegou a igreja chegou a controlar 70% dos observatórios da Europa em certa época. Então, a igreja tem muito a dizer sobre astronomia, tá certo? E o Specula Vaticana é um observatório que teve uma expansão agora, na década de 80, eles construíram um observatório num monte chamado Monte Graham, no Arizona. Essa região do Arizona é uma região muito seca. A Maria Cristina sabe que região muito seca é muito bom para astronomia, né? De observação. Porque o vapor d'água, enfim, interfere com medições precisas de luz, ela dispersa a luz, enfim, a água é ruim para astronomia, né? O vapor d'água, né? Então essa região é extremamente seca. E agora, o mais interessante desse observatório é que ele foi construído para identificar exoplanetas, ou seja, aqueles planetas que orbitam em torno de estrelas, e identificando esses planetas,
dentre eles, identificar os possíveis planetas que possam ter ocorrido o desenvolvimento da vida. Esse observatório, ele faz parte de uma comunidade mundial de pesquisa sobre vida extraterrestre. E esse observatório ganhou uma certa projeção no mundo, porque o nome dele é Lúcifer. O telescópio que pesquisa exoplanetas se chama Lúcifer, que é uma coisa curiosa, né? Carinhosamente chamado de Lúcifer. É o Lúcifer. Que é o nome da revista de teosofia. Lúcifer. Desde o século XIX. Né? Lúcifer de Lúcifer, claro. Isso tem muito a ver com a teosofia, nós vamos ver isso aqui um pouco. Mas o atual diretor do Specula Vaticana, portanto, do observatório também do Arizona, escreveu um livro, um livreto, tá certo? Esse livro foi tirado de circulação por um tempo. Depois, no tempo de Bento XVI, esse livro foi tirado de circulação, acho que foi. Ele é mais ou menos da época do final do papado de Bento XVI, se não estou enganado. Depois voltou, não sei porquê. Esse livro, ele tem o seguinte título interessante: Vida inteligente no universo? Pergunta, né? Crença católica e a procura de vida extraterrestre inteligente. Um livreto de uns 40 e poucas páginas. Eu vou traduzi-lo todo, não traduzi ainda, e vou distribuir para vocês. O padre Guy Consolmagno, né? Consolmagno, SJ. Então ele é diretor do Specula Vaticano. Esse livro foi escrito quando ele não era diretor do Specula Vaticano, e quem era diretor do Specula Vaticano era um jesuíta argentino, chamado, acho que José Funes, se não me engano. Depois, se vocês procurarem nele na internet, vocês vão achar coisas impressionantes desse jesuíta. Os dois, né? Mas enfim. Então vamos lá. Eu vou ler só o primeiro capítulo desse livro, para vocês sentirem o tom. Esse cara escreve muito bem, tá? Ele é um escritor de mão cheia. E depois que vocês lerem todo o panfleto, vocês vão ver que ele é um cara muito instruído. Não só em física, astrofísica, ele é PhD, tem várias publicações, enfim. Mas também um cara de um texto muito bom. Claro que isso aqui foi escrito para divulgação, né? Divulgação de como que a Igreja Católica pode aceitar ETs, né? Então, esse primeiro capítulo chama O Palpite. The Hunt. O palpite. Tenho um palpite. Não o posso provar. Não posso ter a certeza de que estou certo. De fato, posso muito bem estar errado. Mas mesmo assim, tenho um palpite que mais cedo ou mais tarde a raça humana irá descobrir que existem outras criaturas inteligentes no universo. Parte da minha razão para esse palpite é científica. Vamos ver a razão científica. Já existem centenas de estrelas próximas que sabemos terem planetas. E há tantos bilhões de outras estrelas à espera de serem exploradas na nossa galáxia. E tantos bilhões de outras galáxias. Cada uma com bilhões de estrelas. No universo visível. Certamente, em alguns desses milhares de lugares, deve haver outros seres civilizados e racionais. Sou jesuíta, chamado o astrônomo do Papa. Tá? Parte da minha razão para esse palpite não é de todo científica. Então, a razão científica não tem nada de científico. Não sei se vocês observaram.
Existem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Então, que coisa científica é essa, né? Mas vamos lá. Essa parte é científica que eu acabei de escrever. Parte da minha razão para esse palpite não é de todo científica, mas apenas uma familiaridade. Veja, gente, familiaridade confortável com a ideia de alienígenas. De uma vida inteira de leitura de ficção científica. Talvez demasiada ficção científica, alguns poderiam dizer. Então a segunda razão é muito mais importante que a primeira, tá? Certamente. Né? E parte da minha razão é simplesmente estética. Veja, olha o conceito de estética desse indivíduo. Astrônomo do Papa, jesuíta, padre. Né? Não sou o primeiro astrônomo, nem o primeiro crente religioso a ver a espantosa panóplia de estrelas no céu à noite e a intuir que a fecunda criatividade de Deus não poderia simplesmente parar conosco. E você olha para o céu, essa beleza que é o céu, ainda quer que tenha ETs no céu, para realmente ter certeza da criatividade de Deus, entendeu? Tá, isso é interessante. É um palpite, diz ele, é um palpite. Mas o primeiro e mais importante fato que temos de enfrentar em toda a questão da inteligência extraterrestre é o seguinte: não sabemos. Esse bordão, não sabemos, vai acompanhar o livro inteiro. Tá? O livro inteiro. Depois que eu traduzir o livro, vou passar para vocês, vocês vão ver. Não demora ele falar, não sabemos. É o bordão, o livro inteiro. Até na última página ele fala, não sabemos. Tá? Que coisa bonitinha, né? Ele é humilde, né? Eu acho interessante. Não é? Ele é humilde? Esse texto, absolutamente, é um pedacinho dele no Instagram. Não, eu que eu pus lá. Mas o que me chama a atenção é assim: e há tantos milhões de outras estrelas à espera de serem exploradas. Como assim? Pois é, e esse é um argumento científico. Assim, E esse é um argumento científico. O mais interessante que eu acho é que ele chama isso de argumento científico. Você vê aonde que nós estamos chegando. A Lua foi explorada, né? Pegou foguete, foi lá. Exato. Exato. Essa suposta humildade a gente ouve na boca de muitos cientistas, divulgadores da ciência, né, professor? Como se fosse um trono, né? Olha como nós somos humildes, a ciência não sabe. O Chesterton brincou com isso muitas vezes, né? Ele falou o seguinte, que a virtude da humildade deslocou, ele deslocou do coração para o intelecto. Então veja bem, deslocou da vontade para o intelecto. Então humildade é uma coisa da vontade e não do intelecto, porque a humildade do intelecto é propriamente a imbecilidade, porque o que você sabe, você não pode dizer que você não sabe, você não pode ser humilde para dizer que você não sabe uma coisa que você sabe. Isso não é humildade, isso é burrice, ou fingimento, ou canalice. Humildade tem a ver com a vontade, com a ambição. Está aqui. Né? Mas ele é humilde, não sabemos. Entendeu? Veja, de todos os planetas que encontramos em órbita de outras estrelas, não é claro se algum deles é um lugar adequado para a vida como a conhecemos. Em nenhum deles, nem mesmo em nenhum lugar mais próximo de nós, no nosso próprio sistema de planetas do Sol, alguma vez encontramos provas de que a vida se originou completamente, sem controvérsia, em algum outro lugar, exceto aqui na Terra. Tanto quanto sabemos, com certeza, poderíamos estar sozinhos. Isso significa que tudo o que podemos dizer sobre a vida extraterrestre, na verdade, quase tudo nesse folheto é especulação e adivinhação. Certamente, algumas delas acabarão por se revelar erradas. Possivelmente, tudo isso está errado. Não sabemos. Não sabemos. Então, por que é que nos damos ao trabalho de especular
falar sobre tal tópico. Bem, pela mesma razão que o levou a pegar esse livrinho. Não foi a minha, mas enfim. Porque os seres humanos sempre acharam o tema de alguma forma fascinante. De fato, as histórias e especulações sobre raças e seres que não são humanos são tão antigas como contar histórias. Veja o que ele está falando, hein? Depois ele vai desenvolver mais o tema depois em outros capítulos. Os antigos mitos gregos e romanos eram povoados não só por deuses, heróis e demônios, mas por um número de seres estranhos e monstruosos. Não sei. Mas ele cita uma coisa sensacional. Por isso que esse cara, ele é muito culto. Ele cita aqui, Luciano de Samosata, em 160 depois de Cristo, escreveu talvez o primeiro conto de viagens aos planetas. E imaginou várias raças alienígenas a viver e a vaguear por lá. Como veremos, até a Bíblia fala desses seres não humanos inteligentes criados por Deus. Até a Bíblia. Nós vamos entrar nisso depois, nos Néfilins. Mas o que o Luciano de Samosata escreveu? Ele escreveu um livro chamado História Verídica. Olha o título, hein? O Luciano era um cara extremamente irônico, um crítico ácido da época em que ele vivia, tá? Um crítico ácido, inclusive, dos historiadores. E ele escreveu esse livro para pegar no pé dos historiadores. Ele dizia que muitos historiadores se baseavam suas histórias em relatos não verídicos, em relatos não confiáveis. Então ele escreveu a história verídica, tá certo? A história verídica é a história de uma comunidade que foi levada por um vento para a Lua. E lá na Lua, eles entraram em guerra com o rei da Lua. O rei da Lua morava na Lua, não é? Portanto, você pode imaginar, era extraterrestre. Não, era o rei da Lua, mas tinha todas as características humanas. E essa comunidade depois voltou, porque uma baleia engoliu essa comunidade, voltou para a Terra, e aqui, cheio de... Veja, ele estava querendo fazer uma piada com os historiadores. Por isso ele chamou História Verídica. E essa anta jesuítica aqui está dizendo que ele escreveu um livro sobre ET. Entendeu? Mas isso, se você procurar na internet, vários sites de extraterrestres cita o Luciano de Samosata como o primeiro que escreveu sobre. Nós vamos ver quem primeiro escreveu de fato, né? E depois, aonde que ele viu nos mitos gregos e romanos extraterrestres? Onde? Será que Zeus era um extraterrestre? Né? Bom, vou continuar. Isso é um jesuíta, hein, gente? Astrônomo do Espéculo Vaticano. Mas há mais valor nessa ponderação do que simplesmente satisfazer as nossas fantasias. Vamos ver. Vamos ver. Pensando na vida extraterrestre. Imagine que você nasceu e foi criado numa ilha deserta, que só tinha uma árvore. Seria difícil apreciar apenas o que era uma árvore. Você pensaria que todas as árvores tinham folhas de palmeiras e cocos? Se depois você fosse transportado para a Grã-Bretanha, seria capaz de reconhecer que os abetos, ou carvalhos, também eram árvores? Olha que coisa. A maioria de nós já experimentou como viajar para outra cidade, outro país, pode fazer-nos reconhecer e apreciar as coisas que tomamos por naturais em nossa casa. Da mesma forma, pensar em alienígenas é uma boa maneira de compreender e apreciar o que significa ser humano.
Tenho de reconhecer que existe outra razão pela qual muitas pessoas têm fome de ser visitadas por seres extraterrestres. Veja, essa razão que ele dá aqui é fundamental, está no centro da coisa, tá? Vendo um mundo cheio de dor, cheio de doenças e guerras, injustiça e pobreza, esperam que, de alguma forma, qualquer raça suficientemente avançada para atravessar as vastas distâncias entre as estrelas e visitar-nos, deve também ser suficientemente avançada para saber como ultrapassar todos esses problemas humanos. Eles olham para os alienígenas como salvadores da humanidade. Então, veja bem. Veja, olha a gravidade de um católico jesuíta falar isso. Então, vendo um mundo cheio de dor, cheio de doenças, guerra, injustiça e pobreza. Ora, nosso Senhor falou sobre tudo isso. Nós católicos temos a maior tranquilidade de olhar para o mundo assim, para a nossa própria vida, para o nosso próprio corpo. Quem não tem são os gnósticos, né? Não é? Os gnósticos. Anota aí, hein? Gnosticismo, isso aqui. Pura gnose, né? A esse respeito, 3 pontinhos. Bem, mais uma vez, só tenho meus palpites para entreter. Mas o meu palpite não é demasiado sanguinário. Considere o destino do extraterrestre no filme clássico de ficção científica, The Day the Earth Stood Still, o dia que a Terra parou, que veio à Terra exatamente para ajudar a humanidade. O ET desse filme, né? Tá vendo? Ficção? Ele dá o exemplo da ficção, porque não tem outro exemplo para dar, né? Não é um final feliz. E afinal de contas, não tivemos já uma visita salvadora à Terra? E vejam o que lhe aconteceu. Veja bem. Não, veja bem. E como que o final da vinda de Nosso Senhor aqui não foi feliz? Não foi isso que nos redimiu? Claro que não, claro que não. Claro que não. Os realizadores desse filme apreciaram um paralelo. Para tornar a ligação com Jesus ainda mais óbvia, fizeram até o alienígena chamar a si próprio Senhor Carpinteiro. Eu não assisti esse filme. Mas isso também realça talvez o valor mais profundo de contemplar e especular sobre a vida noutras partes do universo. Olhar para esse tema de uma perspectiva religiosa acrescenta uma nova dimensão à nossa própria compreensão do que significa estar numa relação com Deus. Quer dizer, nós estamos numa relação com Deus. Tá? Apreciar Deus como Criador de um universo suficientemente grande para conter esses bilhões e bilhões de galáxias e estrelas faz-nos perceber quão imenso deve ser o infinito de Deus. Ele está confuso aqui sobre infinito, não é o conceito de infinito, não? Ele está pensando que infinito é um conceito de físico, né? de comprimento, né? A matemática tem muito essa confusão, né? Não sei se você sabe que a matemática tem uma confusão miserável de infinito, né? Mas para a matemática o infinito é uma coisa que continua para sempre, né? O conjunto de números naturais é infinito. Não tem nada disso. O conjunto de números naturais é indeterminado, não é infinito. Né? Mas, bom, vamos conceder que essa confusão aqui poderia ser aceitável num jesuíta, né? As outras não, mas... O ser o infinito de Deus. Perguntar o que seria necessário para um alienígena ter algo como uma alma obriga-nos a confrontar exatamente o que queremos dizer quando usamos essa palavra.
Só com alienígena que nós vamos pensar o que é alma, gente. Antes, não dá. Né? Especular sobre como a salvação de Cristo poderia aplicar-se a outros seres é uma forma maravilhosa de apreciar de novo o que essa salvação significa para nós, humanos. Como é que Papa Francisco? Porque esse aqui é menção, eu vou ver mais. Mas eu sei. Mas nunca devemos esquecer que o que estamos a fazer é de fato apreciação, contemplação, especulação. Não é ciência. Ainda não. Talvez nem nunca. Também não é teologia. É o quê? É ficção científica, ou fantasia, ou poesia. É muito divertido. Precisamente porque, de fato, não sabemos. Gostaram? Isso aqui, gente, se vocês pensarem, isso aqui parece com uma homilia de um padre modernista falando sobre outros assuntos. É a mesma gosma. Isso. Olha. Não tem ninguém Então, para falar assim, seu idiota na cara. pois é, também. Não, Uma aqui. Escreveu o e-mail dele, O falando que você é um idiota. Nelson Rodrigues tem uma frase muito interessante. E quando ele viu esse ator que está velho, eu acho que já até morreu, está com Alzheimer, Paulo José, ficou famoso. Na época ele era um jovem ator e ele começou a dizer da igreja, né? A igreja, depois do Concílio Vaticano II, o Nelson Rodrigues fala numa das crônicas deles. Gente, será que esse rapaz não tem um tio, uma tia, um pai, uma avó, para contar para ele que a igreja tem mais de 2000 anos? Não é possível. Entendeu? É muito legal isso, né? Então, assim, Quem que leva isso a sério? nós levamos. E é exatamente por isso que esse tema tem que ter importância para nós. Professor, nós levamos como assim? Nós levamos o fato muito a sério do astrônomo, diretor do Observatório Vaticano, ter essas ideias na cabeça. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Não subestime. Gente, esse cara é bom. Os outros capítulos dele são muito bons. No caso, qual que foi a primeira concepção da igreja para ter esse observatório? Era para as observações? Não, exatamente. Não, é para conhecer o universo. O calendário gregoriano foi feito em Castelo Branco. Quer dizer, em outras palavras, talvez qual seria uma perspectiva católica autêntica de ter essa relação com A relação com a criação, meu cara. Relação com as obras de Deus. E foi mais ou menos quando isso? Isso o quê? Esse laboratório, esse observatório, né, de que O Espéculo Vaticano do século XVI, XVII. 16, Não sei exatamente. Não sei se a perto de Cristina. Lutero, lá. Não sei se a Cristina sabe. Não, o A calendário- data da fundação desse. O calendário foi mudado acho que no século XV, se não me engano. Então ele é do século XV, porque as observações dele é que fizeram a mudança do calendário. Então. A mudança do calendário foi tão impressionante que depois da reforma, os países protestantes não adotaram o calendário gregoriano. A Inglaterra só no século XIX adotou o calendário gregoriano. Então ele é do Concílio de Trento. Já tinha, acho que já tinha. Ele é antes do Concílio de Trento. Eu acho que Lembrando que E eu, Permite Copérnico, esse 1540. laboratório desse se chama Lúcifer. Uai. Da igreja. Uai. Mas Mas não, é uma sigla. É uma sigla, mas é a sigla mais mal feita que existe na face da Terra. Eu vou comentar com vocês. Eu vou comentar sobre a sigla. É a sigla mais mal feita que existe na face da Terra. Depois de ter uma cabeça de serpente lá na sala de eventos, depois já sala Paulo VI, o nome da lei. Então veja. os inimigos estão lá.
Eu queria justificar essas nossas palestras justamente por isso aqui. É seríssimo isso. Isso é seríssimo. Nós estamos instalados num lugar da ciência muito familiar, né? E essa visão do evolucionista já está tão entranhada. A minha opinião é que isso é o ponto mais grave da crise da igreja. Tá? É o ponto mais grave. É essa subserviência à ciência. Eu volto a falar para vocês, ciência é bruxaria. É bruxaria. Então, quando é que começou isso? Né? Quem foi o primeiro a falar sobre comunicação com habitantes de outros planetas? Alguém sabe? Parece que falaram uma vez que o Jordano Bruno tinha uns 10, né? Não, o Jordano Bruno ainda é... O Jordano Bruno é um bebê inocente. Então, eu vou ler um texto aqui, porque eu não quero que vocês imaginem que eu tenha ficado louco. Então eu vou trazer certos apoiadores aqui para mim. Tá certo? Como eu sempre faço, aliás, né? É num texto da Montfort. Então, o texto tem o seguinte título: Ufologia e alienígenas, um delírio muito atual. Esse texto foi escrito por André Roncolato. Esse cara é muito interessante, lá na Montfort. Então, eu vou mandar depois o link para vocês, né? Tem uma foto aqui, logo de início do texto, de uma sessão espírita de levitação de uma mesa. Não sei se vocês conhecem essa experiência. Essa experiência é comunista. Qualquer um pode fazer. O mais interessante dessa foto, quer dizer, tem várias pessoas em torno de uma mesa, com a mão sobre a mesa, e a mesa levitando. Então, a foto é essa. Essa foto foi do século XIX, mas está muito nítida a foto, inclusive. O mais interessante dessa foto é que um dos participantes dessa experiência, que é demoníaco, então, antes você precisa chamar o demônio para ele fazer a levitação. É a mesma coisa do copo, né? Você distribui as letras na mesa, aleatoriamente, e você faz pergunta para o copo e o copo te responde, parando em cada letra, formando as palavras. Então, o mais interessante é que um dos participantes desse evento aqui é um astrônomo famoso, chamado Camille Flammarion. Tá? Então, o texto diz o seguinte: quando se pensa em seitas que baseiam suas doutrinas em ficção interplanetária, existem cerca de 11 a 12 mil grupos de fiéis do culto dos ETs, tá? No mundo, que tem rituais próprios para chamar os ETs, para se comunicar com eles. Em 55 ou 56 países do mundo, tá bom? Não sei se vocês terem ideia. Eles se materializam? Materialismo. Mas o grupo é só homogêneo?
Não, grupos. 11 mil, 12 mil grupos de pessoas. Tem alguma homogeneidade? Tem alguma homogeneidade em partes dos grupos. Tem vários tipos de rituais, tá? Por exemplo, tem grupos que seguem o Aleister Crowley, né? Tem outros que seguem outros gurus, tá? O Aleister Crowley, ele é muito famoso nessa área também, né? Ele se denominava besta 666. Então, quando se pensa que seitas que baseiam suas doutrinas em ficção interplanetária, logo remetemos nossas considerações ao ridículo de tais doutrinas. Porque de fato são, contudo, não se pode cometer o exagero de achar que são apenas uns lunáticos, no sentido alegórico do termo, que se reúnem somente para pensar e realizar sessões extravagantes ou práticas exóticas. Como pano de fundo de tais seitas, existe um sistema de ideias bastante similar ao espiritismo, ou melhor, apoiadas nas ideias da teosofia e do espiritismo, que encontram um campo fecundo em uma época dominada por filmes de ficção científica como a nossa. Gente, a ficção científica tem uma importância tão grande nisso aqui, mas tão grande. Vocês vão, à medida que eu for falando delas, vocês vão perceber. Tá? Até o nosso astrônomo-chefe lá já falou sobre isso. Para agravar a situação, hoje tem-se uma ideia completamente distorcida do que seja ciência. E mesmo nos meios acadêmicos, a questão epistemológica é negligenciada em larga escala. Nesse sentido, poderíamos até ironizar que a inteligência de parte de nossa sociedade moderna foi abduzida por esses ETs charlatões. Para entender bem esse sistema de fundo, é preciso analisar historicamente como as ideias sobre alienígenas e homenzinhos verdes foram penetrando na sociedade até se tornarem universalizadas em nossos dias. Já no século XIX, se sabia bem quais as consequências que se podiam obter ao se explorar o ambiente de acentuada crise do pensamento. Praticamente, como um guru, o esotérico do século XIX, metido a cientista, Camille Flammarion, fez lá sua previsão. Olha o que esse cara disse no século XIX. Palavras dele. O passado está morto. A filosofia do futuro não nasceu. Está ainda envolta nos difíceis trabalhos do parto. A alma do mundo moderno está dividida e em contradição perpétua consigo mesma. Reflexão grave. A ciência, esta divindade poderosa de nossos dias, divindade, adoração, que tem nas mãos as rédeas do progresso, a ciência nunca foi tão pouco filosófica, tão isolada quanto hoje. Segundo esse duplo ponto de vista, a habitabilidade dos mundos e a exiguidade da Terra surgirão como conclusões que elevarão a certeza filosófica à ideia de pluralidade dos mundos, vista até hoje como simples possibilidade. Erguendo-se da vaga possibilidade à probabilidade racional e depois à certeza, a opinião da vida universal torna-se-á doutrina e transformará radicalmente para nós a concepção do universo. Que coisa impressionante. Essas palavras foram escritas em 1862. Certo? Tá certo? Então, claro que de guru ele não tinha nada. Entretanto, sabia deduzir as consequências dos princípios filosóficos que a falsa ciência e a filosofia de seu tempo trabalhavam duramente para estabelecer e dos quais ele também era colaborador. Desta época, mais ou menos nessa época, não, um pouco antes, na década de 1830,
quando reinava o Papa Gregório XVI. Gregório XVI tirou do índex dos livros proibidos a obra de Galileu. Desde Galileu até 1830, 1830, os livros de Galileu estavam no índex. Camille Flammarion era uma espécie de Carl Sagan do seu tempo. Embora muito mais refinado e inteligente. Porque o Carl Sagan realmente, ele é meio burrinho. Né? E olha que eu fui, na minha adolescência, um admirador, daquela série dele, Cosmos, né? Porque aquela série passava na televisão. Aquilo é um negócio de doido. Eu queria ser cientista da NASA por influência do como é que chamava aquele menino? Do Perdidos no Espaço? Bill. É Bill, mas tem... Will Robinson. Eu me identificar completamente com ele. Só que ninguém sabe aqui o que é Perdido no Espaço, né? Eu era completamente... Só nós, Cristina. Tinha o Dr. Smith. Dr. Smith era o canalha sideral. Canalha sideral. Não, eu tinha sonho de ter o robô. Porque o robô existe, né? Eles fabricam robô e te vendem robô. Perigo. Tem com medo que dá pra fazer isso? É nóis, Renato. É nóis. E o robô que você compra faz isso, né? Perigo. Acende a luzinha aqui. E olha, o Will Robinson consertava o robô, gente. Vocês não sabem o que é isso. Eu fiz curso de eletrônica por correspondência para ver se eu consertava o robô, mas montei rádio, mas consertar o robô não. Instituto Universal Brasileiro. Isso. Recebia as caixinhas, montava e tal. De fato, impressiona muito a maneira que o leva a uma inferência racional, ou talvez um método, dos desdobramentos da aceitação de um princípio filosófico. Ele sabia exatamente que ao divinizar a ciência e suprimir dela as decorrências filosóficas, assim como aceitar a contradição como condição do espírito moderno, far-se-ia terreno propício aos muitos disparates siderais. É impressionante também como ele antevê a gradual aceitação da vaga possibilidade da vida fora da Terra evoluir até a modificação da concepção de universo. Que eu acho que foi o contrário. A concepção mudou antes, mas enfim. Pensamos escrever alguns artigos para demonstrar as estreitas ligações entre o espiritualismo teosófico e os delírios com alienígenas. Neste primeiro pequeno artigo, não houve outros. Nos ateremos às características iniciais do surgimento do mito dos ETs, verificando suas raízes mais profundas entre o espiritualismo e a ufologia, que pouquíssimo tem de ciência e muito de misticismo recalchutado. Nos divulgadores recentes das ideias sobre ETs, há uma espécie de sinceridade involuntária, relacionando o misticismo com a ufologia nos documentários e filmes que tratam de alienígenas e mundos habitados. E há mesmo. Cito, por exemplo, um documentário nada suspeito sobre exoplanetas. Planetas que orbitam... perdi aqui. Planetas que orbitam estrelas fora de nosso sistema solar. Exibido pelo Discovery Channel Science, no qual, em dado momento, há um desagravo a Giordano Bruno, que, segundo a mal feita dramatização, era condenado à fogueira pela Igreja Católica por ter afirmado que havia outros mundos habitados. O que é uma bobagem. Giordano Bruno, na verdade, afirmava coisas bem além disso, uma vez que era ocultista conhecido e documentado por vasta bibliografia.
Gente, se vocês quiserem saber a verdadeira história de Giordano Bruno e muitas outras, ele cita aqui um livro que está fora de edição, mas dá para encontrar em sebo. É da Francis Yates, né? Giordano Bruno e a tradição hermética. Podemos nos ater a esse ponto. O estreito vínculo do ocultismo teosófico com a ufologia pode ser demonstrado em uma síntese histórica, em forma de linha do tempo, que permite elucidar como emergiu a ideia tão absurda como a da ufologia e se transformou em um mito tão difundido e amplamente aceito nas mentes atuais. Pode-se dizer que a partir das ideias e escritos de Emanuel, agora nós chegamos, Emanuel Swedenborg, filho de pastores protestantes suecos, é que se deu a consolidação das fantasias sobre alienígenas. Emanuel Swedenborg. Guarda esse nome. Swedenborg foi, ao menos no pensamento, o Giordano Bruno da vez. Através de uma casca científica, se camuflava um bruxo sofisticado. Ciência é bruxaria, gente. Assim como acontece, aliás, com muitos cientistas do nosso tempo, como, por exemplo, nas áreas de física teórica e quântica. Eu vou chegar lá, nessa área de física teórica e quântica. Para se ter uma ideia, Swedenborg chegou a compilar ritos maçônicos. As ideias de Swedenborg influenciaram importantes gnósticos e escritores místicos, como Jorge Luiz Borges. Eu vou ler para vocês um texto de Borges sobre Swedenborg. William Blake, Balzac e Baudelaire. Kant, gente. Kant escreveu um livro sobre Swedenborg. Depois eu vou mostrar o livro para vocês. De fato, ele foi bastante importante. E por isso, muito peçonhento. Sendo professor de uma das mais importantes universidades da Europa, a Universidade de Uppsala, uma das mais importantes da Europa até hoje, e membro do parlamento sueco. Diz sobre ele Jorge Luiz Borges. Eu vou ler o texto todo, mas aqui é só a citação. Deixa eu contar para vocês uma outra coisa sobre Swedenborg. Ele tem uma estátua na Academia de Ciências da Suécia. Esta mesma que dá o prêmio Nobel. Então, lá dentro da Academia de Ciências da Suécia, que dá o prêmio Nobel, tem um bruxo. Uma estátua de um bruxo. Bruxo de 4 costados. Bruxo mesmo. Ele sairia voando numa vassoura se ele quisesse. Não, estou falando sério. O pior é que eu estou falando sério. Não estou falando... então vamos lá ao Jorge Luiz Borges, a citação dele, desse discurso que eu vou ler depois inteiro. Voltaire dizia que o homem mais extraordinário registrado pela história foi Carlos II. Carlos XII. Eu diria que talvez o homem mais extraordinário a admitirmos tais superlativos foi o mais misterioso dos súditos de Carlos II, Emanuel Swedenborg, o homem mais extraordinário. Essa citação. Eu vou ler a palestra para vocês. Dentre suas principais obras, podemos citar Arcana Celestia, da qual Ernest Benz destaca o estabelecimento de uma cristologia cósmica. E a outra obra dele, De Telluribus in Mundi Nostri Solares, quae vocantur planete. Das terras em nosso mundo solar. Não é bem essa tradução não, né? De Telluribus in Mundi Nostri Solares quasi vocantur planete, né? Ele está falando sobre os planetas, né? Das terras em nosso mundo solar que são chamados planetas, né? De 1758. Então veja bem, 1758 é mais ou menos
ele é mais ou menos ele é contemporâneo de Newton. Não, Newton já tinha morrido, professor. Já? Pouco tempo, Em né? 1729 ou 30. Pronto. Então tá aí. Então, o Swedenborg foi contemporâneo por algum tempo de Newton, né? Provavelmente. Para o nosso assunto, esta última é a mais importante, essa última obra. É nessa obra, escrita em latim, que se lançam os fundamentos e o conceito que hoje viriam a se tornar o imaginário mediesco, no imaginário mediesco, os seres inteligentes interplanetários. Essa é a obra fundamental. Naves, galáxias habitadas, contatos imediatos, discos voadores, enfim, um mundo de fantasia amplamente conhecido e exaustivamente apresentado como muito provável e até certo. Se assim podemos dizer, este pode ser considerado o ponto de partida para alguns altos investimentos governamentais e não governamentais. Gente, a pesquisa de ET hoje movimenta bilhões de dólares. Construção de observatórios, laboratórios. Pista de pouso ainda não está, porque essa aí é a próxima. A procura de seres fantasiosos, como o caso dos projetos SETI e Kepler. O projeto SETI eu vi dentro da minha universidade acontecer. Esse projeto começou ele começou com a captação de sinais do universo e a procura dentro desses sinais de partes de sinais que poderiam ser considerados inteligentes, não randômicos. E ele, na época, não tinha a base computacional suficiente no mundo, e eles fizeram uma rede em que eles podiam usar todos os computadores que aceitassem ser usados para essa computação de dados. E na universidade, muitos de meus colegas ligaram os computadores deles nessa rede SETI e deixava ligado 24 horas, não podia desligar o computador. Né? Desse pecado eu não morro, porque o meu computador não foi ligado. É isso. Para usar o processamento. Muitos outros. Usando. Estava minerando, né? Fica minerando o Bitcoin alienígena. Bitcoin é a mesma coisa, fazer isso, né? Neste último, o Kepler, o projeto Kepler, apesar de seu objetivo principal ser a identificação de planetas fora do sistema solar, o que de fato interessa são os planetas na chamada faixa habitável. Altos investimentos em um bilionário mercado cinematográfico, como as franquias de Star Wars, que tem imbecilizado algumas gerações de jovens e já não tão jovens. Extraímos algumas considerações de Swedenborg. Agora, eu cheguei até Perdidos no Espaço, gente. Realmente eu considero. Até Perdidos no Espaço. Renato achou Shakespeare em Star Wars. Renato, não se avergonhe. Nós somos realmente imbecis. Tem outros da época. Tem. Então, agora a citação do Swedenborg. Tá? Os que estão no céu podem conversar e relacionar-se, não somente com os anjos e os espíritos que provêm das terras deste sistema solar, mas também com os que provêm das terras fora deste sistema no universo. E não somente com os espíritos e os anjos destas terras, mas também com os próprios habitantes. Todavia, não é senão com aqueles a quem as coisas interiores forem abertas. Por favor, guardem essa expressão. Coisas interiores forem abertas. A fim de que possam ouvir os que do céu falam com eles. Então tem que abrir uma coisa. Isso aí tem a ver com
Tem a ver com CERN, exatamente. E tem a ver com Aleister Crowley. O CERN está ali. Os portais Isso. da nossa imaginária sempre está presente. O portal, o que é, gente? Para outras. As coisas que tem que ser abertas. Se você pegar um tecido, um pano, né, que está em 2 dimensões, você pode rasgar esse pano e abrir um buraco nele, por onde passa coisas, né? O portal é um buraco em 3 dimensões, que não dá para a gente visualizar. O que seria um buraco em 3 dimensões? Esse portal, que é o buraco em 3 dimensões, o Aleister Crowley fez vários rituais para abrir esses buracos. Tá? E o principal projeto do CERN, hoje, daquele acelerador de partículas, é abrir esse buraco. Depois eu vou mostrar citações para vocês do CERN. Mas, com aqueles a quem coisas interiores forem abertas, a fim de que possam ouvir os que do céu falam com eles. Vocês vão me permitir uma coisa aqui, por favor. Como é que eu vou? Aqui, eu vou pesquisar. Eu preciso ler para vocês porque Professor, isso aí tem a ver com aquela ideia bem materialista dos espíritos também, né? De que os espíritos é alguma coisa de material, né? Então você tem que abrir algum. Porque assim, não faz sentido você abrir um portal para passar uma coisa que é material. Né? Então, naturalmente, vai ficar uma coisa material. Né? Pô, mas não tô. Como é que a minha pesquisa não está indo? Como é que é isso aqui? Gol. Meu Deus do céu. Tem uma conversa também de dobra de espaço dentro, que você pega uma parte do universo. Isso já é outro seriado para assistir, não sabe? Uma jornada desse livro. Mas você Eu quero abrir o blog do Anguete, mas eu estou procurando aqui e não vem. tem uma deformação do espaço, tem 2 partes de Blog do Anguete. universo, você vai seguir uma passagem. Eu trabalhei no espaço já desse seriado. Mas na internet? É. Mas você Tô. mas abre o navegador então. É tão louco também, né? Mas eu posso procurar aqui, não posso? Não vai. Não, esse aí não é. Esse é no seu tablet que você está procurando. Não abre. Você tem o Google Chrome. Tem. Não está aqui, mas onde que está? Tá aí. A última dele, qual foi? Não, ele É um conjunto da obra, né? eu não dei ver. Ele está de uma tal forma. Nossa, Assim, tá na flor. não, ele tá cheio de plástico, tudo com e tal, e é Quando moderado. do selo Hulk, Ele incorpora uma, digamos assim, ele é uma síntese, né? Ele é um sumo de uma. Bom, ele é muito insano, né? Ele é insano. A insanidade dele é visível. tá dissolvendo. Mas eu Então, vi isso aí. Celebra, gente. Celebra. De tanto desejo de se amigar, se amigar, Você faz parte de um canal? Tem uma canção nova que Só não chama dá trabalho pra fazer Celebra. edição disso aí. Então vamos lá. Hein? Só não dá trabalho pra fazer edição dessa. Não precisa não, pode deixar parado. Então eu vou ler só um pedacinho aqui de um post meu lá do blog do Anguete, que é o seguinte: o físico Sérgio Bertolucci admitiu publicamente que o colisor de hadron do CERN, o acelerador de partículas, poderia potencialmente abrir uma porta para uma outra dimensão.
Desta porta pode vir alguma coisa, ou podemos enviar alguma coisa. Ele afirma. Aí eu pergunto, né? Será que o CERN vai se tornar o maior e mais caro centro espírita do mundo? Então, isso aqui, gente, é declaração do físico que trabalha nesse acelerador hadrônico, tá? Então, voltemos, eu não sei para onde agora. Ah, sim, tá aqui. Então, coisas interiores forem abertas, tá certo? Em consequência dessa obra, alguns cientistas chegaram a formular ou divulgar estatísticas alucinadas sobre a quantidade de civilizações alienígenas inteligentes com as quais podemos estabelecer comunicação no universo. Exemplo disso é a absurda equação de Drake. Cristina, você já ouviu falar da equação de Drake? Vai no Google para você ver. Tá? Você fez um curso muito ruim de física. Não te formou o imaginário direito. A equação de Drake, formulada pelo imaginativo astrônomo Frank Drake em 1961 e bastante divulgada para o senso comum por seu outro amigo de profissão, Carl Sagan. Outra citação agora do Swedenborg. Além disso, falei com espíritos que o ser humano pode ser capaz de crer que há no universo mais do que uma só terra. Por isso, o céu astral é tão imenso e nele existem inúmeras estrelas, e cada uma delas em seu lugar ou em seu mundo é um sol, como o nosso sol, em vários tamanhos. Assim, a pessoa racional não pode agir de outro modo senão pensar que esse meio imenso para tão grande fim não foi feito para o gênero humano de uma só terra, e o céu daí proveniente. Veja, as palavras que saíram da boca do astrônomo do Papa são as mesmas palavras que saíram da boca de Swedenborg, o bruxo sueco. Que seria isso para o divino, que é infinito, a quem milhares e mesmo miríades de terras, e todas cheias de habitantes, seriam muito pouco e dificilmente alguma coisa? Palavras de Swedenborg, que saiu da boca do nosso astrônomo, né? Agora mesmo, tá? Swedenborg obtinha suas informações da civilização alienígenas não por radiotelescópios, mas sim, por mais ridículo que isso possa parecer, por psicomancia de espíritos de outros planetas. Então, por exemplo, os espíritos do planeta Mercúrio lhe apareciam, contando as últimas novidades dos habitantes daquele planeta, o último resultado da loteria mercuriana, quem foi o ganhador, o comandava a moda em Saturno, ou ainda, como era a forma física dos habitantes de Júpiter, sua gastronomia, estava havendo alguma operação lava-jato por lá e coisas do tipo. Isso quando Swedenborg não participava de reuniões espirituais interplanetárias, apreciando discussões teológicas. Citação agora do Swedenborg de novo. Um dia vi que espíritos da nossa Terra estavam junto dos espíritos do planeta Mercúrio e os ouvia conversar entre si. E então, entre outras coisas, os espíritos da nossa Terra perguntavam-lhes em quem acreditavam. Responderam que acreditavam em Deus. Mas quando eles perguntaram ainda mais sobre o Deus em que acreditavam, não quiseram falar mais a respeito. Olha que coisa linda. Porque é seu hábito não responder diretamente às perguntas. Esses habitantes de Mercúrio não gostam de responder diretamente às perguntas. Também me foi mostrado o tipo de face que tem os habitantes da Terra de Júpiter. Não que eu tenha visto os próprios habitantes, mas pelo fato de que vi espíritos com uma face semelhante à que tinham quando estavam em sua terra. E aí? 1750. Educação no imaginário, começou aí, né? Aqui começou essas coisas todas, tá? Até aqui não tinha nada. Hoje você lê que na antiguidade tinha, mas esse é tudo interpretação. Aqui começou tudo. Com esse bruxo. Gente,
Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Se vocês quiserem participar, ser fiel da igreja fundada por Swedenborg, tem uma no Rio. Vai lá. Vai lá. Depois vocês põem no Google, assim, Igreja Swedenborg. Ele fundou uma igreja. Porque ele se dizia, entre outras coisas, né? Ele tinha tido uma revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo na época não estava muito satisfeito com as coisas, com a igreja dele. E aí resolveu contar para o Sr. Demborg essas coisas e pedir para ele fundar uma outra igreja. Para que ele deveria a igreja dele? Né? Então, veja a profundidade desse assunto. Tá vendo? A teosofia deu, digamos assim, uma base aparentemente teológica e metafísica, mas só aparência, a todas essas ideias, tá? A teosofia, principalmente Madame Blavatsky e os seguidores dela, mais próximos dela, né? Porque a teosofia é muito mais sofisticada do que o espiritismo, tá? Muito mais sofisticada, né? Só tem gente sofisticada. Só, muito. Aqui, olha, deixa eu contar para vocês. Você consegue dar uma definição A Madame Blavatsky, pontual da filosofia? ela foi central na criação da Sociedade Fabiana, cujo símbolo era um lobo na pele de cordeiro. O símbolo da Sociedade Fabiana. Primeiro foi uma tartaruga, um bichinho muito mais simpático. Que era coisa assim, você conquistar devagar. As coisas não têm tanta pressa. Fábio Romano. Depois o símbolo mudou para um lobo. Tem a cara do lobo e a veste caindo assim para o ombrinho do lobo, assim, o lobo todo branquinho, com a veste, né? E a cara preta do lobo, saindo assim da... O senhor já mandou ela? Já mandei, pois é. Foi ela central. E os teósofos posteriores foram centrais, tanto na fundação da Liga das Nações quanto da ONU. A ONU é uma instituição completamente teosófica. Agora, professor, Tá? Então, esse ambiente, essas pessoas, isso tudo está muito presente na vida da gente, mas a gente, por alguma magia, a gente não presta atenção. Porque, olha, o senhor está falando, usando palavras, coisa que acho que todo mundo aqui já ouviu, já há anos, assim, essas palavras criadas, muito seu relator. Eu conheço N pessoas, sociedade teosófica. Sociedade Teosófica, gente, tem em qualquer lugar, você pode entrar, participar dela. Aqui em Belo Horizonte tem, em todo lugar tem. Estou lembrando aqui do L'Oriel Rocha. O Cílio Silveira contou um caso dele. Esse homem, ele teve Ele é bruxo. Ele é o que falta a falanginha do dedo, né? Diz que o professor Pachado, o professor Cílio, foram lá, quando viram faltando a falange, olhavam para nós assim, deve ter um impacto nisso aí. É isso mesmo. O L'Oriel, ele já teve coragem de publicar um texto com um desenho de Nossa Senhora ET, que a roupa de não. Nossa Senhora é escama de peixe. Não, todas as aparições de Nossa Senhora são ETs. Por exemplo, tem um trabalho de um... E ele, com o grupo dele, de gente muito rica, eles viajam muito. São muito ricos. Eles estão sempre fazendo peregrinação, São. caminho de Santiago. Por quê? Porque eles acreditam que tudo isso é ET. Por isso que eles fazem peregrinação. Eles misturam igreja messiânica. Não que eles desfazem da aparição de Fátima. Eles têm toda uma interpretação. Do Sol, por exemplo, que bamboleou no coisa, era uma nave espacial que estava bamboleando. Eles pervertem
todas as imagens. Sim, Todas as imagens e as alegorias. do sim, tudo. cristianismo, né? Tudo. O nosso gnóstico é diferente. Não, é diferente. Esse é outro doido, mas é doido diferente. Helena Blavatsky. Ah, foi ela que criou a teosofia. É. Ela foi o centro. Depois, ela teve brilhantes discípulos. Brilhantes. A Ana Bizan, tem uma outra mulher que foi fundamental na criação da ONU. É a deusa da ONU. Aí é amiga da Delano Roosevelt. Isso. A, Como é que ela chama? a amiga, sim, amiga. É Elizabeth, ou Liz, eu esqueci o nome dela. não sei. Bailey. Bailey. Elizabeth Bailey. Ou Alice Bailey. Alice Bailey. Amiga da esposa do Roosevelt. Amiga. É, amiga. Amiga. Amiga, inclusive, né? É possível Íntima, amiga definir, íntima. Em poucas palavras, o que é a teosofia? Porque, veja bem, homossexualidade, androgenia, essas coisas de gênero, tudo isso tem a ver com ET, gente. Tá certo? Impressionante, né? Por isso que a gente tem que encarar esse assunto seriamente. Agora, professor, e a cultura oriental? Eles foram contaminados com isso? Não sei, viu? Não sei. Falta que o Eduardo faz aqui. É. Provavelmente a teosofia veio dessa cultura oriental. Não. Porque ela era ligada Não, a... ela tem. Ah, não, Fraternidade Branca do Tibete, por exemplo. Não, eu quero falar assim, dessa ficção científica que a gente tem hoje. Assim, Ter dominado a China, a Índia, né? esses fundamentos que a gente está estudando aqui, isso é uma coisa subterrânea. Nós estamos sabendo É. isso aqui, né? É. Então, assim, tem origem lá e tal, mas eu fico pensando assim, o nosso Ocidente está dominado pelo imaginário. É a tal do imaginário. É isso que eu fico pensando aqui. E eu fico assim, Não, eu não sei se o Oriente também se contaminou, porque né? é uma coisa interessante pensar assim, o Schoenemann, ele fazia, foi o Marion que fazia. Ah, o Centro Espírita, sim. Materializava. Bom, materializava como a nave parava em algum lugar, ou surgia. Isso. Depois nós vamos analisar Há uma os queda fenômenos de demoníacos. lógica, há uma queda de lógica. É, porque é. assim, se ele existe, o ET existe de fato, mesmo o buraco lá, né, Portal. das 3 dimensões do portal, tem que ter uma lógica material. Como é que é a lógica material? Eu vou em tal lugar, eu pego o meu carro e você Isso. me vê chegando, estacionando o carro, abrindo a porta do carro. Não, o portal é um buraco. A nave espacial, ela tem que vir também. Ou dizer assim, eu faço contato com esse terrestre, mas ele faz pluf, né? Ele aparece. É. Então, assim, o que... Pluf é o fantasma. O fantasminha. Então, assim, Camarada. Gasparzinho. Gasparzinho. Bom, a verdade é que a mente dessas pessoas aceita qualquer absurdidade. Contradição. Qualquer contradição. Tá? Isso é a metafísica gnóstica. Aceita a contradição. Depois que você aceita a contradição, acabou. Esse é o portal, o verdadeiro portal, que entra qualquer coisa. Assim, qual parte do Qualquer coisa na sua mundo cabeça. que está... Tipo, em muitos que a Camila falou, deve ser isso mesmo. Muito da origem da gnose veio do Oriente. Veja, a fraternidade. Mas existe uma materialidade. A ciência, você falar de ET hoje para o povão, você está falando de ciência, você está falando de Tá. você está falando de um outro Deus. Tá. E ele não pode Mas com ser esse negócio de esse que é. quebrar a noção de espaço e tempo também, Não, eu é o não estudei Platão, mas tem a conversa de dobras no espaço, Isso. que você cria buracos de um lugar longe do universo para um lugar próximo. Eles explicam isso. Veja, e como é que a gente liga isso com a última parte do The Principle? Sim. Multiverso, não é isso? Esses seres podem estar vindo de outros universos Então não precisa, e passando pelo buraco. não precisa nem de encontrar eles na superfície do planeta, porque o planeta está lá, mas eles estão em outra Isso, dimensão. isso. O problema da dimensão é o problema que o Bertolucci, lá do CERN, falou.
Nós estamos tentando fazer um buraco que nos comunique com outra dimensão. Mas não é outra dimensão sobrenatural, não. É uma dimensão outra natural. Porque a sobrenatural nós todos concordamos que Não, é existente. Na verdade, o sobrenatural É vai muito passar batido. É uma forma de você justificar a manifestação sobrenatural e você criar na cabeça das pessoas isso. essas dimensões naturais. E comunicação. isso. Aí eles podem aparecer e não escandalizar ninguém, né? Não, tranquilo. Nós estamos preparando a humanidade para receber os ETs, Isso. ou seja, os demônios. Sabe o que eu estou abismada aqui? Enquanto o senhor foi falando tudo isso, o tanto que os desenhos, os filmes, tudo que as crianças gostam de ver estão encharcados Isso. O quanto que isso é dominado Não, pelo totalmente. demônio, né? Não, totalmente. O mundo já dominou isso mesmo. Gente, Verdade, Juliana. O Flash, ele hoje em dia ele corre tudo sobre isso. como é que Ele é? abre um portal. Isso. É Os Avengers. É o cara lá que o Thor vem lá da Ele dimensão abre dele. portais para multiverso. Isso. Ele encontra o Flash de planeta Terra 23. Isso. E veja bem, esses buracos, como é que eles pensaram nesses buracos? Que fazer em... Eles estão começando a interpretar agora buraco negro como um portal. O buraco negro que... Já faz um tempo, né? Não, o buraco negro que não existe, né? Que ninguém sabe o que é. Chegaram uma- E eles, o que eles estão tentando agora nesse acelerador? Criar micro buracos negros. Desse tamaninho. Os buracos de minhoca, eles falam. É. Wormholes. Então, veja, 2001, Odisseia no Espaço. Tem um portal lá, Pois é. que é aquele monolito. Lembra que o macaco toca? É. E aí já passa a história e vem o homem, etc, etc. Pois é, aquilo ali é um portal. Gente, Caverna sou do Dragão, um monte. né? Caverna do Dragão, tô A aqui gente pensando. cresceu vendo esse desenho. Mas nós crescemos vendo agora a caverna. Vocês entenderam? Vai chegando lá, Perdemos. pegando perdão. Não, Vai lá. mas O senhor Dragão falou. são seus meninos. Ele tem uma importância central na obra do Raul Seixas, por exemplo. Eu sei, Raul Seixas. A Lister Crowley. Raul Seixas e... Paulo Coelho. Ah! Os companheiros. Então, hein, Paulo Coelho. Paulo Coelho, o bruxo. Eu já ouvi falar que era... Ele falou que é Não católico. sei se é da Sociedade Teosófica. O Leon Blois, que escreveu um livro sobre Nossa Senhora. Nossa Senhora Das de lançadas. Nazaré, Aquela que chora, aquela que chora. aquela Shaw, disse que ele era... não é da Sociedade Teosófica, não. Mas que ele era Dessa patrona. esotérico. Falam muita coisa do Leon Blois. Pessoal, tem como definir teosofia assim, com uma ideia central ou é muito complexo assim, para não abrir muita conversa? Não, a palavra significa a filosofia de Deus, né? A teosofia, né? A sabedoria de Deus, né? Mas o centro da teosofia é a chamada Fraternidade Branca do Tibete. Que é isso, né? São uns mestres desencarnados, a expressão que eles usam é isso, ascensionados, iluminados, que passaram por várias vidas e foram evoluindo, né? Em vários planetas, não foi só na Terra, e que agora tomam conta da humanidade. A chama violeta do Saint-Germain. Do Saint-Germain. Então, essa fraternidade branca é, digamos assim, o centro da teosofia, né? O contato, por exemplo, a Madame Blavatsky tinha um mestre dessa fraternidade que a dirigia, Kut Rumi. Ela desenhou esse cara. Kutumi, Ela desenhou esse cara. em português, chulo. Tá? Então a teosofia está entranhada de ET.
dessa filosofia de ET, entendeu? E ela, de alguma forma, porque ela tem rituais, ela fornece matéria para os rituais de ETs hoje. Mas ainda existe essa sociedade branca? Não, a sociedade branca é espiritual. Ela é de um... Né? Eu já participei. Eu sei, pelo que você está falando. Chama a Violeta de São Germano, não é qualquer um aqui. Também participei disso. Não é qualquer um. Eu participei também através da Fraternidade Rosa Cruz. Vamos continuar o papo. Eu só vou terminar aqui por causa da gravação e para liberar também o casal. E a gente depois pode conversar aqui. Vamos só rezar para terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri. Rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho